Olá, pessoal! Então, depois de aprender as 4 operações com frações, vem a hora da verdade. Será que vocês aprenderam mesmo? Sabe como que a gente faz para verificar, para ter certeza? Com expressão numérica de frações. Porque agora a gente vai misturar as 4 operações para a gente resolver. E aí, preparados? Então vamos lá! Primeiro exemplo, o que a gente tem? Eu tenho 1/2 menos 3/8 dividido por 7/4. Mas calma que a gente vai fazer um segundo exemplo que tem as 4 operações. Além disso, ainda tem parêntese e colchete. Então calma aí que a gente vai chegar lá. Bom, para resolver a expressão, independente se é expressão com número inteiro, número natural, com fração, a gente precisa respeitar a ordem das operações. Então o segredo está em respeitar a ordem. E qual que é essa ordem então, Michela? Bom, então vamos lá. A ordem para a gente resolver é a seguinte, ó. Então tem a ordem. Quando a gente tem parêntese, colchete e chave, a gente resolve nessa ordem mesmo. Ó, primeiro, deixa eu pegar aqui, gente. Primeiro, a gente resolve parêntese, depois a gente resolve os colchetes e por último, a gente resolve as chaves. Tá? Então, nessa ordem, parêntese, colchete e chave. Agora, quanto aos sinais, às operações, qual é a ordem? Então, primeiramente, a gente vai resolver o quê? A gente resolve multiplicação ou divisão. Então, é uma ou a outra. Notem que as duas vêm juntas. Eu não coloco lá multiplicação, divisão, não, elas vêm juntas, multiplicação e divisão. Por quê? Porque entre as duas não tem hierarquia, não tem a mais importante, tem que resolver primeiro, não. Entre as duas a gente resolve a que vier primeiro, isso mesmo. Se você aprendeu que primeiro sempre faz multiplicação e depois divisão, você aprendeu errado. Tá? E deve ser por isso que você está errando. É assim que você aprendeu? Me conta aí. Então, gente, se tiver uma divisão antes, é ela que a gente resolve. Isso eu estou falando de multiplicação e divisão. E aí, depois que a gente resolve todas as multiplicações, todas as divisões, que a gente vai para adição e subtração, tá? Então, dependendo da ordem que tiver aí, acontece a mesma coisa. Entre adição e subtração, a mesma coisa, tá? Uma ou a outra, certo? Então, aqui nós temos a ordem que a gente deve seguir para resolver não só operação com fração, ou expressão com fração, mas com qualquer expressão. Então, agora chega, Michela, vamos embora resolver isso aqui. Então, olhando para essa expressão numérica, vamos ver as operações que a gente tem? Eu tenho uma subtração e uma divisão. Entre divisão e subtração, qual que a gente resolve primeiro? Então, entre divisão e subtração, a gente resolve a divisão. Então, a gente vem aqui, deixa eu até pegar outro aqui, e vai marcar a nossa divisão, porque é aqui que eu vou resolver. Então, o que a gente faz? Eu vou pegar o que eu não resolvi e vou descer. Então, 1/2 eu não vou mexer com ele agora, eu vou descer ele. Então, eu tenho 1/2 menos. Vamos resolver agora essa divisão. E aí, agora a gente precisa lembrar como faz divisão. E aí, como eu falei, gente, para verificar, pra gente conseguir resolver a expressão, tem que saber as 4 operações. Aí, se você se perdeu no caminho, gente, vai no canal, coloca aí a playlist, tem a playlist de frações. Tem todas as operações que vocês precisam lá. Tem também, eu vou deixar na descrição do vídeo, tem aí no card, então vai lá e vamos revisar essas operações aí pra gente resolver. Então, na divisão, tem 3 passos que a gente deve seguir. A gente vai conservar a primeira fração. Então, tem aqui, ó, 3/8. O sinal de divisão, na verdade, vai virar uma multiplicação. E a segunda fração é a que eu vou inverter. Então, o 4 vai lá para cima e o 7 vem aqui para baixo. Apareceu multiplicação, a gente usa cancelamento. E aí, gente, o cancelamento auxilia demais mesmo, tá? Então, cancelamento, o que é? A gente vai olhar um número que está aqui no numerador, outro que está no denominador e vai tentar simplificar, vai ver se eles dividem por o mesmo valor. Então, de cara aqui, eu sei que o 3 e o 7 não dividem por o mesmo valor. No entanto, o
4 e o 8, eles estão na tabuada do 4. Então, eu consigo dividir esses dois números por 4. Gente, vamos lá. Eu estou resolvendo essa divisão primeiro. E aí, a divisão, ela virou uma multiplicação. E aí, vocês podem estar confundindo o seguinte. Ah, Michela, mas você colocou na linha de baixo, e aí? O que eu tenho que resolver primeiro? De qualquer forma, eu ainda tenho a subtração e a multiplicação. Então, eu preciso terminar de resolver isso aqui, tá bom? Então, vamos resolver aqui. Então, o 8 e o 4, como eu estava falando, dá para dividir por 4. Então, a gente vem aqui, ó, cancela. Vamos fazer a divisão mentalmente e colocar o resultado lá. Então, 4 dividido por 4 é 1. Então, aqui virou 1. 8 dividido por 4, aqui vai virar 2. Então, agora eu vou resolver essa multiplicação aqui, mas que ela vem de onde? Lá da divisão. A Michela ficou muito confuso, virou uma bagunça. Tem outra maneira de fazer? Se você quiser, você pode pegar essa divisão, fazer ela no cantinho e traz só o resultado para cá, tá? É uma outra maneira de fazer, tá? É o seguinte, você vai ignorar isso aqui, vai fazer a divisão lá no cantinho, mas ó, na hora da prova, cuidado, viu? Não apaga essas continhas que fazem no cantinho, viu? Porque o professor precisa ver as continhas, tá? Então, faz a continha aqui e traz para cá depois só o resultado final. Dá certo do mesmo jeito. Mas então, vamos lá, já cancelei, agora falta multiplicar. Esse meio, como eu estou resolvendo a minha expressão, eu vou descer ele de novo, tá? Porque eu não terminei de resolver a multiplicação ali que veio da divisão. E vamos lá. Aqui agora, o que sobrou para multiplicar em cima? O 3 e o 1. Então, 3 vezes 1, 3. E embaixo, o 2 e o 7. 2 vezes 7, 14. Então, vamos lá. Agora, eu tenho uma subtração. Então, é só ela que eu tenho que resolver. E como que a gente faz subtração? Por favor, gente, não vem aqui e subtrai direto os números. Para somar ou para subtrair, a gente só pode resolver depois que os denominadores estão iguais. Então, se eles são diferentes, o que a gente faz? Vai igualar eles. Então, eu vou ter que transformar essas frações em outras frações. Então, ó, tracinho, tracinho. Então, esse 2 e esse 14, a gente vai ter que colocar um número comum a eles. Como que a gente descobre esse número comum? MMC. Então, agora, só, vou vir aqui no cantinho, vou tirar o mínimo de 2 e de 14. Então, 2, 14. Então, como é par, divide por 2, então vai ficar 1 e 7. Agora, o 7 só divide por 7. Então, vai ficar 1 e 1, 2 vezes 7, 14. Então, o mínimo é 14. Então, o denominador comum vai ser 14. Então, eu coloco 14, 14. E agora? Mudei os denominadores, as frações também vão mudar. Então, ó, aqui era 2, vai virar 14. Como que 2 vira 14? Fazendo 2 vezes 7. Então, aqui em cima a gente faz 1 vezes 7, que é 7. Tá aqui. Primeira fração organizada. A segunda fração era 14, continua 14. Então, em cima é 3, vai continuar 3. Tá, Michela, mas aqui você multiplicou e aqui não tem. Se você quiser, ó, pro 14 continuar 14, é mesmo multiplicar por 1. Então, aqui também multiplica por 1. Agora sim, denominadores iguais, a gente vai conservar o denominador e vai resolver aqui em cima. Então, 7 menos 3 é igual a 4. Chegou no final de qualquer fração, vem a nossa frase querida, dá para simplificar? Então vamos lá, o 4 e o 14 são pares, então sim, dá para simplificar os dois números aqui por 2. Então simplificando por 2, olha o resultado que a gente vai encontrar, 4 dividido por 2 é 2, 14 dividido por 2 é igual a 7, então eu sobrei, ficou aqui ó, 2 sétimos. Dá para simplificar de novo? Não dá para simplificar, tá? O 7 só divide por 7, o 2 só divide por 2. Então, o que significa? Que o resultado final dessa minha expressão está aqui, ó, 2 sétimos. Então, para resolver a expressão de fração, como vocês viram, não tem segredo. A gente só precisa de duas coisas. A ordem para resolver e saber as 4 operações. Só isso, não precisa de mais nada. Agora, vamos para o segundo exemplo.
Mas antes, se esse vídeo já tá te ajudando, então peço para você também me ajudar. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, coloca aí. Eu aprendi com amor. Já aproveita e se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, hein? Então vamos embora lá pro segundo exemplo, que tem parênteses e colchete. Vamos embora? Então, aqui está a nossa segunda expressão numérica, tá? E não entre em pânico, porque não é tão difícil quanto parece, tá? Então, a gente tem aqui um colchete, parêntese, aqui dentro eu tenho 2 menos 1/3, dividido por outro parêntese, que tem 1 mais 1 nono, fecha parêntese, colchete, e depois ainda tem menos 4/5 para a gente resolver. Então, olhando aqui, já falei, não precisa entrar em desespero, a gente precisa só se localizar, olhar o que a gente precisa resolver. Então, primeira coisa, tem parêntese e tem colchete. Então, pela ordem, eu vou resolver o quê? O parêntese. Então, a única coisa que me interessa aqui, por enquanto, são os parênteses. Então, eu já venho aqui, ó. São os parênteses. Então, eu vou marcar os 2 parênteses. E sim, eu posso resolver os 2 ao mesmo tempo. Eles estão separados. Então, eu só vou olhar para dentro desse parêntese, ó. Opa, ficou meio tortinho, gente. Repara não. Dentro desse parêntese e dentro desse parêntese aqui. Tudo que está de fora dele não me interessa por enquanto. Só o que está aqui, ó. Esse e esse. E aí, como dentro de cada parêntese só tem uma operação, é por ela que a gente vai resolver. Então, é só as 2 operações que a gente começa, tá bom? Então, tudo que eu não for resolvendo, eu vou descendo. Então, colchete, vou descer ele. O colchete, o parêntese também, porque eu não resolvi o que está ali dentro. E a gente vai resolver. Como que a gente resolve subtração de frações? Eu preciso igualar os denominadores. Então, eu vou colocar 1 aqui embaixo e eu preciso tirar o mínimo de 1 e 3. Sempre que o mínimo for, gente, de 1 e outro valor, vai ser o próprio número, tá? Esse outro valor, porque o 1 não vai alterar em nada. Então, eu nem preciso tirar o MMC aqui no cantinho, ó. Entre 3 e 1 vai ser 3. Então, eu tenho um tracinho, o outro, o novo denominador que é 3, ó. Já vou fechar até o parêntese. Então, aqui, ó. Era 1, virou 3. Então, para o 1 chegar no 3, deixa eu pegar o outro canetão aqui. Fica bem destacado, ó. Então, do 1 para ele virar 3, é só fazer vezes 3. Então, aqui eu vou fazer 2 vezes 3, que é 6. Então, aqui, ó, vai ser 6. Do outro lado, ó, era 3, continuou 3, não mudou. Então, 1 também não vai mudar. Tá aqui. Vamos para o segundo parêntese. Sinal de divisão, ó, vou descer. E aí, ó, abre o parêntese, porque a gente não vai conseguir resolver de uma vez só, né? Eu preciso tirar o mínimo, depois a gente resolve. Coloca 1 aqui embaixo de novo, o mínimo de 9 e 1 é 9, então tracinho, denominador 9, outro tracinho, denominador 9, já vou fechar o parêntese e já vou fechar a chave. Bom, tô ficando bem maior aqui, né, no começo, espera aí que eu vou tentar arrumar. Bom, tá bom. Então, aqui era 1, virou 9, é só fazer 1 vezes 9. Então, aqui em cima também a gente faz 1 vezes 9, 9. Aqui era 9, continuou, então aqui em cima vai continuar 1. Termino de copiar o restante ali que a gente não vai resolver agora. Bom, então eu ainda continuo com os 2 parênteses e agora eu vou resolver o que está dentro deles. Ó, agora sim eu vou resolver esse e esse. E aí pense aqui comigo. Quando a gente resolver essa subtração, eu vou ter uma fração só. Quando eu resolver essa adição, eu também vou ter só uma fração. Então, quando fica só um número ou só uma fração dentro de um parêntese, a gente já pode eliminar ele, certo? Então, aqui eu já não preciso mais desse parêntese, aqui também eu não vou precisar. Então, como vai ficar? A gente vai abrir aqui o colchete. Aqui, o denominador é 3, certo? 6 menos 1 é 5. Aqui, ó, dividido a outra, ó. O denominador é 9, tá aqui. 9 mais 1, 10. Também não preciso mais do parênteses, então eu vou fechar o colchete e vou copiar aquilo ali. Opa, é o 4 primeiro. Que eu não vou resolver agora, tá?
E olha o que eu tenho. Já eliminei os parênteses, eu fiquei agora com o colchete. Então, se não tem mais parêntese, o que a gente resolve depois do parêntese? O colchete. Então, se tivesse chave de todo jeito, ó, a gente tem que importar só com esse aqui, ó. Só com o que está dentro do colchete. Aí, se tivesse outra operação dentro do colchete, a gente ia seguir a ordem. Aqui só tem a divisão. Então, é ela que a gente tem que resolver. Como que a gente resolve divisão de frações? Lembra? Não lembra? Corre lá e revisa os conteúdos, então, tá? Divisão de fração tem os 3 passos. Vou abrir, porque como eu falei com vocês, eu não consigo resolver de uma vez só. Até porque essa divisão vai transformar em multiplicação primeiro e aí depois vem a resposta. Então, aqui, a gente conserva a primeira... Opa, tô de cabelo aqui me atrapalhando. Troca o sinal de dividir por vezes e a segunda a gente vai inverter. Então, o 9 que tá aqui vai lá pra cima. E o 10 que tá em cima, ele vem aqui pra baixo. E aí, a gente vai fechar o colchete e vou copiar aqui o restante. Agora, tem multiplicação de fração. Gente, já lembra aí do cancelamento, tá? Já cancela o que der pra cancelar, porque já diminui bastante os cálculos. Então, olhando aqui, lembra? Cancelamento é um numerador com um denominador. Então, o 5 e o 10 dá para cancelar. Os dois dividem por 5. Então, eu vou cancelar. Não quer sair, peraí. Vou cancelar. O que vai sobrar aqui? 5 dividido por 5, 1. Então, aqui ficou 1. 10 dividido por 5, lembra, ó? Divisão mentalmente, o resultado de cá. Vai ficar 2. O 9 e o 3 também dá para cancelar. Porque os dois dividem por 3, então eu vou cancelar. Vamos fazer a divisão mentalmente, colocar o resultado. 3 dividido por 3 é 1, então aqui vai ficar 1. Aqui, 9 dividido por 3 vai ficar 3. Agora sim, quando eu resolver essa multiplicação, eu vou ter uma única fração. Então, esse colchete eu já nem preciso dele mais, tá? Então, a gente vai colocar só a fração. Qual vai ser essa fração? O resultado da multiplicação. A gente multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Multiplicando o numerador, 1 e 3. Então, 1 vezes 3, 3. Agora, os denominadores. 1 vezes 2, 2. Então, eu resolvi a divisão, que eu transformei em multiplicação. Tá aqui o resultado e eu já nem preciso mais também dos colchetes. Agora, eu vou juntar com menos 4/5. Agora, tem uma subtração de duas frações, não tem mais nada para resolver além daquela subtração. Olhando para os denominadores, são diferentes. Agora, eu tenho 2 e 5, então eu preciso tirar o mínimo. Vamos tirar o mínimo aqui? De 2 e de 5. Então, 2 divide por 2, fica 1, desce o 5. O 5 divide por 5, então vai ficar 5 vezes 2, que é 10. Então, mínimo vai ser 10. Então, vou colocar aqui, porque aqui embaixo não cabe, tá, gente? Então, vai ficar 10 aqui, 10 de cá. Lembra? Se o denominador mudou, o numerador também tem que mudar. Vamos descobrir que tanto que eles vão mudar? Aqui era 2, vai ter que virar 10. Como que 2 vira 10? Fazendo 2 vezes 5. Então, aqui, ó, vai ser 3 vezes 5, 15. Aqui era 5, virou 10. Como que o 5 vira 10? Fazendo 5 vezes 2. Então, aqui, 4 vezes 2 é 8. Denominadores iguais. Agora é só fazer o quê? Vou continuar colocando aqui na frente, porque eu falei que eles não cabem aqui embaixo mais, tá? Senão a gente continuaria ali. Então, conservo o denominador e vamos resolver. Quanto que é 15 menos 8? É 7. Chegou no final, tem uma fração. Qual é a perguntinha que a gente tem que fazer? Dá para simplificar? E não dá para simplificar. Por quê, Michela? 7 divide só por 7. E o 10 não divide por 7, né? Então, chegamos aqui no resultado final dessa expressão, que vai ser o quê? 7 décimos. Então, como eu falei para vocês, gente, a expressão não é difícil. A gente precisa respeitar a ordem e saber as operações.
Então, a gente precisa praticar bem as operações com frações, tá? Para conseguir resolver. Então, vai fazendo de uma por uma, tranquilamente, e aí chega no final com a resposta correta, tá bom? Então, essa foi a dica de hoje. Eu espero muito mesmo que você tenha gostado. Eu tô te esperando aqui na próxima aula. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Então, um super beijo e tchau!